Salve, meus queridos, Ramon Cunha aqui e hoje vamos trazer o resultado da última pool que a gente criou aqui. Tem 3 dias que a gente criou essa pool, 3 dias e 4 horas, então vou mostrar o resultado para vocês aqui. Teve um comentário pedindo para mostrar a rentabilidade depois de 24 horas. Vou até mostrar aqui minha página de comentários e vou explicar um a um. Eu acho que eu vou começar a fazer isso, eu acho que é interessante eu responder, porque às vezes eu respondo aqui e a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Deixe esse feedback aí. Vou mostrar o resultado, vou explicar o racional por trás das minhas decisões, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tá a página dos comentários, né? Obrigado aí pelo comentário. Nauton, traz o resultado dessa pool. Poderia ter deixado pelo menos um dia para ver qual é a rentabilidade, mas traz o resultado em um short, talvez. Vou estar trazendo hoje o resultado, né? No caso aí, eu teria que criar a pool, depois esperar para poder fazer um vídeo, então é mais trabalhoso ainda, ok? Mas eu gosto de criar assim, porque aí eu já mostrei no canal, então eu tenho que mostrar, porque eu poderia muito bem criar uma pool, né? Depois de 24 horas não deu certo, deixa quieto, eu vou desfazer a pool e... né? Então eu acho que assim é mais interessante. Já traz o resultado dela com 24 horas. Então, eu não gosto de fazer isso, por quê? Porque minhas pools, eu crio elas não para um objetivo assim, vamos dizer assim, nossa, tô enrolando aqui, não tá sendo o que eu quero dizer. Um objetivo de curto prazo. Então, tipo assim, eu tenho Ethereum, quero comprar esse token DIMO, eu quero trocar o Ethereum por DIMO. Aí, se eu crio uma pool para esse objetivo, fica mais fácil quando eu trocar o Ethereum por DIMO, eu mostro aqui, ó, alcancei meu objetivo, tá? E conseguir trocar e ganhar rentabilidade. A minha ideia aqui é gerar renda com as minhas criptomoedas, né? Então eu faço pools para poder rentabilizar ela, ok? E tentar sair sem impermanente loss. Lembra que eu já mostrei aqui diversas vezes minha estratégia de aumentar o range, né? E agora a gente vai fazer um reset aqui de forma prática. Então eu vou explicar aí como que você faz o seu reset sem tomar impermanente loss, tá? Vamos lá. Então fica difícil mostrar 24 horas. Não, às vezes pode demorar 2 dias para isso acontecer, 3 dias, pode demorar um mês, pode demorar 2 meses, pode demorar 3 meses. Mas enquanto isso eu estou gerando rentabilidade. Gostaria muito de ver o resultado da pool. Explica também, por favor, sobre a carteira. A carteira é a REB, que vou trazer um vídeo sobre ela. Não estou usando mais MetaMask, ok? Nada contra a MetaMask, só que a REB realmente eu experimentei e curti muito mais. Traz o resultado da pool. Mostra pra gente o rendimento em 24 horas, qual foi o resultado, então aqui está o resultado. E a pool está fechada. Esse daqui, cara, eu respondi, ele estava até com um íconezinho de inscrito. Eu respondi, ele deve ter tirado a inscrição. Ficou chateadinho. Mas o cara chega aqui pra mim e fala, a pool já está fechada, e põe um riso com lágrimas. Esse cara aqui era inscrito do canal e nem se dá o trabalho de entender qual é a minha estratégia por trás, né? Por quê? Eu já mostrei aqui diversas vezes. Eu crio as pools com range pequeno justamente porque eu já expliquei isso para vocês. Eu sei fazer o preço médio. Sabendo o preço médio, quando sai do range, independente se foi para cima ou para baixo, eu aumento de forma proporcional a manter o preço médio, tá? Então eu não assumo impermanente loss. Eu fico falando sempre isso porque eu foco em uma rentabilidade de 30% a 80%, enquanto outras pessoas aí fazem pools falando, olha, 200%, 300% ao ano, 400% ao ano, olha como eu sou boladão, e você não vê o impermanente loss. Eu sempre falo isso, eu trabalho aqui para não tomar impermanente loss, porque às vezes a rentabilidade tá lá 400% ao ano, só que você está tomando impermanente loss absurdo e perdendo dinheiro. Então isso daí não faz sentido, saca? Então eu respondi que ele provavelmente não conhece minha estratégia, né? Obviamente não conhece, 100% de certeza que não conhece. E como eu fiz a pool com range super curto, é claro que ela vai sair do range rápido, ainda mais se tratando de uma criptomoeda nova. E aqui eu fazendo um reset, eu vou fazer de novo um range extremamente curto, tá bom? Então, daqui a pouco ela vai sair de novo. Enquanto vai aumentando o range, aí ela fica aberta dentro do range. Mas se eu fizer uma pool com 4% para um lado, 4% para o outro, de um token extremamente volátil, claro que vai sair rápido do range, né? Vamos lá, então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui com o Revert, tá? Deixei anotado aqui quanto que eu investi, ok? Foram $132.
se quiser dar uma olhada no último vídeo, foram 407 Dimo e 77 Matic. Então aqui a gente tá com 71 Matic, 455 Dimo. Então praticamente a mesma quantia que a gente colocou, tá? De 77 Matic eu tô com 71 e de 407 Dimo eu tô com 455, ok? Então o Impermanent Loss está muito pequeno. Aqui tá mostrando o Impermanent Loss de 5 dólares. Por quê? Porque essa não é a minha primeira pool. Eu refiz ela, entendeu? Então eu tive que ficar refazendo ela porque ela ficou toda concentrada em Dimo diversas vezes, ok? E agora ele tá me dando uma oportunidade de resetar. O que seria essa oportunidade de resetar? Ele tá me dando uma oportunidade de eu desfazer a pool com a mesma quantidade de token. O que é o Impermanent Loss? É você trocar um token que você já tinha. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu criei uma pool de 1 Bitcoin para 15 Ethereums. Exemplo, tá? Criei essa pool. Fiquei tudo em Bitcoin. Por que eu fiquei tudo em Bitcoin? Ou o Ethereum valorizou mais que o Bitcoin, ou o Bitcoin se desvalorizou mais que o Ethereum, entendeu? Então pode ser na alta ou na queda isso acontecer. Então isso me gerou Impermanent Loss. Por quê? Porque eu fiquei com um token mais fraco. Eu perdi o Ethereum, que ficou mais valorizado, e fiquei tudo com Bitcoin. Isso é o Impermanent Loss, entendeu? Quer dizer o quê? Que se eu tivesse com o Bitcoin e o Ethereum paradinho na minha carteira, provavelmente eu estaria ganhando mais em dólar. Deu para entender? Então, isso é o Impermanent Loss. Então, com a minha estratégia, mesmo que eu fique com esses 2 Bitcoins, eu posso ficar criando pools, mantendo o preço médio, tá? Para em algum momento eu voltar a ter 1 Bitcoin e 15 Ethereum. Aí eu posso desfazer a pool sem nenhum Impermanent Loss e ganhando a taxa em todo o período. Deu para pegar, velho? Isso daqui é absurdo, a pessoa não tem ideia de quanto é absurdo. Isso, saca? Se você pegou, se você já acompanha os vídeos, isso daqui pode ser uma sacada para você parar de tomar prejuízo em pool de liquidez concentrada, velho. Isso daqui é absurdo de rentabilidade e se você fizer as coisas direito, você não precisa tomar prejuízo, tá? Claro que pode ser que o Ethereum se valorize para sempre e nunca mais você consiga ficar nessa proporção. Isso pode acontecer, mas é por isso que eu sempre falo, escolha 2 tokens que você já teria. Porque se isso acontecer e você ficar, por exemplo, com Bitcoin, você já teria o Bitcoin na carteira. O que não pode é você ficar escolhendo 2 tokens, um token pior que o outro, e você acabar ficando todo concentrado nesse token, tá? Falando nisso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desfazer essa pool aqui, tá? Vou dar um pause aqui. Eu vou sacar ela. Então esse Impermanent Loss aqui de 5 dólares não é 5 dólares. Esse Impermanent de 5 dólares está aparecendo é porque ele está comparando o que eu investi de 831 Dimo, só que esse investimento não é o inicial, é quando eu fiquei concentrado em Dimo. O meu investimento inicial, como eu disse, foi 77 Matic e 407 Dimos, tá? Então de 132 dólares eu tô com 141, mais 2 dólares e 60, então vai para 144, arredondando. Então de 132 dólares foi para 144. 12 dólares, tá? Quase 10%, já que eu investi 132. Vamos botar aí 8% em 3 dias e menos de 3 dias e meio, em 3 dias e 4 horas. Eu poderia simplesmente finalizar essa pool aqui. Só que eu vou resetar ela, eu vou criar ela de novo com um range mais curto. É isso que eu faço. Eu crio uma pool com range curto, vou aumentando ela, me dá a oportunidade de resetar sem tomar Impermanent Loss ou com Impermanent Loss muito pequeno, porque o meu Impermanent Loss não é 5 dólares, é bem menos do que isso, né? Como eu falei, 5 dólares é considerando isso daqui, mas eu não iniciei com isso daqui, tá? Tem toda uma estratégia por trás disso. Então, meu Impermanent Loss deve estar, sei lá, 20 centavos, 30 centavos, uma coisa assim, muito baixinho, tá? Aí eu vou lá e diminuo o range de novo para poder ter um APR absurdo de novo, tá bom? Essa é a minha estratégia, simples assim, ok? Então vou dar um pause aqui só pra gente poder sacar e reinvestir. Estamos aqui na pool, lembrando, velho, que eu passei de 132 dólares para 144 dólares numa queda no mercado. Abre aí o CoinGecko, abre aí o CoinMarketCap e você vai ver que as criptomoedas despencaram, tá? E mesmo assim eu tô nesse lucro por causa da rentabilidade, da renda que a pool de liquidez concentrada dá, tá bom? Então vamos lá, vamos clicar aqui em remover liquidez. Ok, vou dar um pausezinho de novo aí para a gente poder aprovar aqui a transação. Eu tenho que aprovar manualmente na carteira física, tá bom? Se vocês quiserem me falam se eu faço um vídeo mostrando como foi comprar uma carteira fixa, só física. Eu comprei direto da Ledger lá de fora, tá bom? Eu mostro todos os custos se vocês quiserem, mas eu preciso que vocês comentem aí para eu poder trazer esse conteúdo.
Pronto, já saquei, tá? Então aqui, ó, já veio o Matic para minha wallet e também já veio o Dimo para minha wallet. Então eu poderia simplesmente trocar isso daqui tudo por dólar, tá bom? Então eu poderia vir aqui, trocar por dólar o Dimo e trocar por dólar o Matic e sair no lucro, tá? Mas como eu disse para vocês, essa porra aqui foi criada com lucro. Então, para mim, especular em cima desse lucro aqui, desses cento e pouco dólares, né, é muito de boa. Então eu tô tentando fazer o lucro rentabilizar ainda mais porque eu tenho outras pools que já estão rendendo, tá? Então eu tô arriscando parte do meu lucro. E não é meu lucro todo, beleza? Então tenham isso sempre em mente. Começa com tokens sólidos, vai criando sua base. Se você quiser arriscar, arrisca depois com lucro. É a mesma coisa que eu falo sobre... Vou fazer um vídeo sobre meme coins, sobre shitcoins, já que tá na moda, né? Eu não sou contra você ir atrás de comprar meme coins, shitcoin, desde que você tenha bons tokens na sua carteira, você tenha um investimento, vamos dizer assim, diversificado de forma saudável, você pode ir lá e pegar seu dinheiro e arriscar um pouco. O problema, a maluquice, é a pessoa não tem nada estruturado e vai atrás de meme coin, de shitcoin, de NFT, de pools de liquidez, não importa. Arriscada achando que vai encontrar ali o bilhete premiado da Mega Sena, né? Pô, rapaziada, e eu vejo pessoas novas fazendo isso. Cara, se você é novo, velho, você tem tempo pra poder investir. Para de querer botar o... Como que eu posso dizer? Como que é? A carroça na frente dos bois. Uma coisa assim. O ditado é mais ou menos isso, né? Se você é mais antigo, você manja aí do ditado, beleza? Então vamos criar aqui. Eu vou criar novamente. Como eu já desfiz a pool, ó. Eu tô com 461 Dimo e... vou botar aí 73 Matic. Como eu resetei, eu posso criar um novo range, saca? Não preciso mais todas as outras pools, que eu criei várias pools, né, para poder aplicar minha estratégia, eu não preciso mais levar em consideração elas, tá? Mas quando eu criar essa, aí as próximas eu vou levar essa em consideração, até eu conseguir fazer o reset novamente, ok? Então vamos lá. Eu vou criar aqui novamente um range super curto, tá? E eu vou falar aqui, né? Porque pode aparecer um desavisado que nem o outro rapaz ali que tirou a inscrição falando: "Oh, ele já fechou a pool? Hahaha. Já vai fechar a pool porque eu vou criar um range aqui extremamente baixo. Isso daqui vai me dar uma rentabilidade absurda, mas vai durar pouco tempo." É isso que eu falo. Já teve pessoas que me perguntaram: eu posso criar uma pool de liquidez com rendimento de XY? Já respondi isso várias vezes no Instagram. Cara, você pode, só não vai durar, tá? Você vai ter estratégia, você sabe o que fazer depois, né? Se não sabe, não vale a pena. Você vai tomar um impermanente loss absurdo. Se eu crio um range curto aqui agora, sai do range, eu não sei o que fazer, eu vou tomar prejuízo, tá? Isso é simples, beleza? Então vamos lá. Vou ter que ajustar aqui o range, né, para poder diminuir o valor de Matic que eu vou aplicar. Aqui, putz, aqui seria bom, hein? Mas eu vou ter que ajustar aqui. Vou ter que aumentar o range para poder ajustar a quantidade de tokens que eu quero, né? Aqui tá ótimo. 70 eu vou ter que botar 12 para um lado, 10 para o outro. Tá ok. Uso aí 70 Matic dos 75 que eu tenho e uso todo o meu Dimo. Beleza? Vamos dar um preview. Não tá no range tão curto, tá? Eu poderia até fazer um range mais curto, mas vou fazer isso, tá? Porque aí fica até Matic, quando sair do range, eu posso, ao invés de fazer todo em um token só, botar um pouquinho do outro token, né? Então dá pra fazer isso daqui, dá pra gente poder vir aqui, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando? Tá gravando. Esqueci ali, mas... Então o que eu vou fazer? Botar aqui, ó. Cadê? 76, né? Vamos botar aqui, a gente põe 5.6 para um lado, 8 para o outro, sobra uma quantidade de Matic aqui, que depois quando ficar todo concentrado em Dimo, eu aplico a estratégia e eu não preciso refazer a pool como monativo. Eu posso botar um pouquinho de Matic, porque eu sei que eu tenho cerca de 23 Matics para poder gastar aqui nessa pool, tá bom? Vamos lá, vamos dar um preview, aí aqui a gente consegue ficar com uma rentabilidade maior. Pronto, meus queridos, pool criada com sucesso. Então estamos aqui, ó, de novo com 132 dólares, vamos botar assim, arredondado. Ramon, você não fez lucro? Fiz, tanto é que sobrou Matic. Tem 23 Matics que estão sobrando, que vieram daqui, tá? Que faz parte dessa pool aqui, mas pela disposição ali, como a gente é taxa de 1%, a gente não consegue diminuir de menos em menos, tá? O range, saca? O range anda mais.
Não sei se vocês já notaram isso, tá? Como assim? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou botar aqui Matic USDT, tá? E vou botar um range de 1%. E vou colocar aqui, ó, de 0,8, tá? A $1. Beleza? O mais próximo possível. Quando a gente anda aqui, ó, foi para 1,1 centavo de dólar. Andou de novo 1,3 centavos de dólar. Então ele tá andando de 2 em 2 centavos, tá? Se a gente vir aqui e diminuir para 0,05, olha só como que você consegue andar menos com o range, tá? Vamos botar aqui $1. Opa. Bugou. Mas é só para vocês aprenderem. $1, tá? Quando a gente subir, andou 0,01, menos de 10% de 1 centavo, entendeu? No outro anda de 2 em 2 centavos. Então, quanto maior a taxa, mais você anda com range para um lado ou para o outro, entendeu? Ó, andar de novo. Deu para entender? Então, por isso eu não consegui colocar todos os Matics. Eu teria que vender um pouquinho para poder botar 76 Matics e criar a pool maior. Poderia fazer isso, não tem problema, tá? Mas eu preferi deixar uns Maticzinho ali porque eu sei que aquela pool vai sair do range, que ela provavelmente vai ficar toda em Dimo. E que se eu tiver Matic ali, eu posso criar já uma pool com um preço dentro do range, tá bom? Então, o vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like e se inscrever. E eu quero deixar uma última mensagenzinha aqui pra vocês, rapaziada. Isso aqui que eu tô ensinando pra vocês, velho, vocês podem ver aí vários comentários do canal, vai nos vídeos de Uniswap, a galera falando que, cara, o que eu tô entregando aqui, a maioria não entrega, saca? Então, você não precisa entrar no meu curso /comunidade para aprender. Tem um material aqui gratuito de alto valor que você vai poder ganhar dinheiro e ter sua independência aí no mundo das criptos. Se você quiser fazer parte da comunidade, se eu te ajudei de alguma forma, e mesmo que você não precise das aulas, você quer estar lá por dentro, pra gente poder trocar uma ideia, tem aqui embaixo o link da minha comunidade. Se você precisa das aulas tudo estruturadinhas, precisa de um acompanhamento, o que é esse acompanhamento? Semanalmente, toda segunda às 7 horas da noite, a gente tem uma call no Discord, então a gente pode conversar, trocar ideia, você pode abrir o seu mic, fazer sua pergunta, mostrar sua tela para tirar sua dúvida. Então eu tô sempre lá. E é importante vocês entenderem que o preço que eu tô cobrando aqui é absurdamente barato e ele não vai durar esse tempo todo que muitas pessoas aí que ficam na dúvida, entro ou não entro, acaba não entrando, você vai acabar pagando mais caro depois se você quiser entrar, tá? O curso mais barato que eu achei de DeFi, de pools de liquidez concentradas, tava 600 ou 700 reais, tá? O meu tá 300. Ele vai aumentar agora 100 reais a cada mês até chegar a 600 também. Tem curso de 1.000 a 2.500 sobre DeFi, ok? E muitas vezes é só aula, não tem essa parte de comunidade, não tem essa live semanal. Então, cara, aproveita, velho. Você tá deixando dinheiro aí na mesa, outras pessoas estão aproveitando, eu tô aproveitando, a galera lá na comunidade está aproveitando. Eu tô mostrando essa oportunidade aí pra você, tá bom? Então, esse preço de 300 reais vai durar pouco tempo. Corre, tá? Esse é o último mês com esse preço. Deu 1º de junho, já vou aumentar 100 reais. Deu 1º de julho, vai aumentar mais 100 reais, tá? Deu 1º de agosto, vai aumentar mais 100 reais. Aí vai ficar com o preço final dele, ok? Por que isso? Porque além das aulas, além de atualizações, tá? Porque tem vídeos lá que não é simplesmente botar as aulas lá e acabou. Sai ferramenta nova, vai ter vídeo novo, que nem agora eu tô preparando material sobre Trader Joy, que tá mudando a forma como é a pool de liquidez concentrada e trazendo mais possibilidades, mais oportunidades, tá? E além disso, ainda tem um acompanhamento semanal, beleza? Então eu tenho certeza que eu consigo agregar bastante valor para você. Falando isso, o link aqui na descrição, qualquer dúvida, manda mensagem lá no Instagram. E se você for entrar na comunidade, eu vou deixar isso bem claro. Espero que você já seja um investidor de cripto realmente e já entenda sobre as criptos, tá? Esses dias aí eu tava trocando ideia com um rapaz lá, ele, eu quero entrar na sua comunidade, eu consigo fazer quanto de renda, o cara não tava pensando em cripto, ele tá pensando em renda. Aí eu falei pra ele, você pode fazer pool de Bitcoin e Ethereum, ganhar, sei lá, 12, 15% ao ano, você pode fazer no DeFi, né? Aí ele não tem uma coisa mais fixa, não? Eu falei, você pode fazer stake de Ethereum e ganhar 6% ao ano, 5 a 6% ao ano. Mas aí é melhor deixar na renda fixa que ganha 12%. Então se você vem com essa cabeça, velho, é melhor você nem vir. Aí ele já veio falando de um outro cara que vendia um produto que dava uma rentabilidade X. Eu falei, cara,
Nem vem, velho. Você não investe em cripto não, velho. Por enquanto não. Dá uma estudada melhor. Então o que eu ofereço aqui? É você que já é investidor de cripto, já tem suas criptomoedas, ou quer ter, porque você entende o conceito, ou quer entender mesmo, você quer vir para esse mundo, tá ligado? E não só dar uma de aventureiro. E o que eu te proporciono? Você vai pegar suas criptomoedas e vai utilizar elas para poder render mais criptomoedas. Você poderia comprar a criptomoeda e deixar parada na carteira. O que eu tô te apresentando aqui, o que eu te mostro, o que eu te ensino, o que eu te ajudo, é você pegar essas criptos e transformar em mais criptos, entendeu? Agora, se você tá querendo entrar só para ter uma rendinha passiva, para tentar ganhar um dinheirinho fácil, velho, procura outro, nem vem, tá bom? Então fica aí o recado, muito obrigado pela presença, tamo junto, valeu, abraço e até o próximo vídeo. E deixa os comentários aí, quem sabe no próximo eu dou uma lida. Valeu!